Pronto. Acho que vamos começar. Bom dia a todos. O meu nome é Patrícia Pereira. Vou moderar esta sessão antes do almoço. Vamos começar um pouco atrasados. Temos 3 apresentações. A sessão intitula-se When Your Neighbor is a Tourist, Reflection on Touristification. E temos, por ordem de apresentação, a Karina Martos, uma feira popular num bairro gentrificado, sobre espacialidades e temporalidades, o caso da feira de Oazems em Lille. Marcelo Viana Ramos, impactos da urbanização turística no contexto dos mega-eventos. E Jorge Sequeira, de los límites de la gentrificación en los estudios de turistización urbana. Então, vamos fazer esta sessão em português. O Jorge vai tentar também, tal como eu tentei aqui dizer em espanhol, peço desculpa. O Jorge vai tentar falar em português também. E depois as questões, há alguém que não... Is there anyone who doesn't understand Portuguese? Okay. Yeah, the slides are in English, so, and then if you want the questions, we can translate and try to make it work, okay? So, 15 minutes? 15 minutos, Karina, obrigada. Boa, obrigada. Olá, bom dia a todos. Eu sou estudante da Universidade de Lille 1, na França. Ontem eu falei um pouco sobre a gentrificação e o comércio no contexto da Moraria, que é um bairro aqui de Lisboa. E hoje eu vou apresentar, de forma resumida, um trabalho de investigação que foi feito entre 2015 e 2016 em Lille, na França, no bairro de Oazems. Essa investigação ela fez parte da minha formação em Sociologia e Antropologia Urbana. Eu me interessei particularmente pela feira de Oazems, Le Marché d'Oazems, que é considerada a maior feira de rua do norte da França. Bom, na feira de Oazems nós encontramos de tudo. É uma grande variedade de bancas e tendas com produtos diversos que formam corredores e geram um fluxo contínuo de passantes, de clientes e de comerciantes, como tem a imagem. A praça, que se chama Nouvelle Aventure, e as ruas em volta são tomadas por uma grande quantidade de pessoas que vêm a cada domingo aproveitar essa dimensão festiva que ganha essa feira. A rua fica animada, a atmosfera sonora e visual se transforma com todas as cores, os diferentes cheiros e as diferentes vozes com vários idiomas que se misturam. Ao folhear os guias turísticos sobre Lisboa e os diferentes sites que falam da cidade, é engraçado, mas o bairro de Oazems, principalmente a feira, eles são representados como o ritual do domingo da cidade que não se pode perder. E os principais termos usados para caracterizar esse bairro e essa feira são a convivialidade, o ar cosmopolita, o bairro multicultural. Esses são alguns termos usados nos guias turísticos. Então, observei a feira como um ponto de referência para a sociologia, aqui retomando a citação de Michel de Certeau, para compreender as relações sociais e as práticas cotidianas dentro do bairro. Então, eu percebo a Feira do Oazems como um espaço de experiência vivida, de construção de representações e de identidades culturais, um lugar carregado de valores e significados. Faire le marché, a expressão que eles usam, os comerciantes e os clientes, comporta um conjunto de códigos e de comportamentos, de formas de ocupar o espaço, formas de se locomover, há ritmos diferentes, às vezes aceleramos, às vezes um ritmo mais lento. Então, todo esse conjunto de códigos forma o que eles chamam de faire le marché. Bom, Oazems
O Azem é um antigo bairro situado na zona central de Lille, que era formado por uma população de grande parte trabalhadora, operária. Sua história é marcada pela industrialização e por diferentes ondas de imigração. Então, primeiro houve a chegada dos primeiros belgas e pessoas vindo da região de Flandres, que vieram trabalhar nas usinas, nas fábricas têxteis da região. A partir da Segunda Guerra Mundial, há uma nova mão de obra imigrante que chega, principalmente dos países do norte da África, o que chamamos os países magrebinos, principalmente Argélia, Marrocos, Tunísia, Turquia. E a partir dos anos 60, que começa um período de crise e de fechamento dessas fábricas, intensificando uma grande precariedade econômica e social na região. Durante muitos anos, esse bairro foi um lugar estigmatizado, associado à precariedade de uma população desfavorecida, sempre associado a uma imagem de delinquência, ao tráfico de drogas, à insalubridade dos prédios também. Ali na imagem eu coloquei uma imagem da Curré. Curré eram as habitações típicas dos trabalhadores operários na época, que trabalhavam nas minas e também nas fábricas têxteis. E hoje a Curré é considerada um patrimônio cultural da região, um patrimônio da cultura popular operária. Bom, as renovações e reabilitações dos antigos prédios, a retomada de atividades comerciais por imigrantes desses espaços vacantes, o aumento do preço imobiliário e a chegada de novos moradores são alguns exemplos que marcam as transformações urbanas e sociais acentuadas a partir do ano 90, dos anos de 1990. Então, o Azem tornou-se um território de investimento político, econômico, social e simbólico, e ainda é território-alvo de políticas públicas, a exemplo, a Politique de la Ville, no caso francês. Então, o bairro é considerado uma zona urbana sensível, que nós chamamos de ZUS, para o caso francês. É uma categoria de medida estabelecida para focalizar e territorializar as intervenções de tais políticas urbanas. Então, falamos de um processo de gentrificação, ou seja, um processo de redefinição e revalorização dos espaços urbanos, que apresenta diferentes maneiras, segundo o contexto social, político, econômico, cultural. Então, o Azem há indícios de uma gentrificação, mas que não se apresenta de forma homogênea em todo o bairro. Então, há lugares que são mais investidos que outros, por exemplo, os lugares que estão em torno dessa feira são mais valorizados que outros lugares do bairro. Bom, os lugares são assim investidos. A própria feira, ela mudou bastante ao longo dos anos, então ela não parece mais a feira que existia antigamente e que abrigava aglomerados e tendas amontoadas com pequenos corredores escuros e estreitos. Então, houve diferentes planeamentos e renovações também na feira coberta, na estrutura da feira coberta, para deixá-la mais moderna, mais higiênica, né, com projetos bastante higienistas. Então, a hipótese formulada de início nessa investigação era que a feira seria um fenômeno que transforma a paisagem urbana e a relação com o espaço, sendo um ponto de referência, um marcador temporal e espacial que contribui para criar um ritmo de vida no bairro, capaz de reunir uma população socialmente e culturalmente diversa. Então, para esse estudo etnográfico, eu me interessei pelas diferentes percepções dos moradores e dos comerciantes, como eles veem ou como eles representam o próprio bairro e a feira através dos discursos e as práticas cotidianas ligadas ao comércio local. Bom, caminhando pelos corredores, o que chama a atenção é, de fato, a grande quantidade e diversidade dos produtos. Há objetos dos mais improváveis aos mais corriqueiros, produtos para casa, cozinha, utensílios, roupas, objetos de decoração, objetos religiosos, bijuterias, produtos alimentares, produtos ditos étnicos, vindos de países do norte da África, Argélia, Marrocos, mas também da China, do Vietnã.
A partir do discurso dessas pessoas entrevistadas, eles afirmam que existem dois mundos diferentes. Então, tem Leal, que é a imagem, é a estrutura, o prédio que aparece na imagem aqui, parece mais com um conjunto de boutiques mais caras, onde a origem, a qualidade, a raridade e a autenticidade dos produtos são valorizados. Enquanto que na feira fora, o que predomina é o preço baixo, a apresentação dos produtos em abundância, a liquidar de forma rápida. Então, o planeamento e as renovações realizadas em 1971 e 2001 tinham por objetivo tornar essa feira mais atrativa. Assim, o Poder Municipal reestruturou Leal e estabeleceu as atividades culturais e de promoção turística a serem desenvolvidas e orientou também os comerciantes para uma venda de produtos do tipo terroir e produtos biológicos. Bom, esse projeto de renovação do comércio, dirigido pelo Poder Municipal e pelo Plano Local de Ação de Turismo de 1999, contribuiu para desenvolver os aspectos urbanísticos e econômicos em torno dessa feira. No plano cultural, igualmente, houve um grande investimento do poder público no território, através de diferentes políticas públicas, a criação de equipamentos e espaços destinados a atividades associativas e culturais do bairro. Então, observa-se uma grande valorização dessa dimensão festiva nesse bairro, através da criação de associações, ateliês, salões de exposição, de shows, e também a promoção de festas populares de rua, como a Festa da Sopa, a Festa do Acordeon, a Braderie de Lille, a Braderie de Oisem. E, em 2014, Lille foi designada a capital europeia da cultura, o que também incentivou bastante esses projetos na cidade. Bom, apesar das representações de um bairro convivial e cosmopolita, eu observei durante a investigação a existência de fronteiras imaginárias, expressão usada por algumas pessoas com quem tive contato. São distinções socioespaciais percebidas e traduzidas aqui por essa expressão de fronteiras imaginárias, que vai determinar alguns lugares do bairro como mais ou menos frequentados em função do momento do dia ou da noite. Eu tomo como exemplo a Rua Jules Guesde, que é uma das ruas que tem uma reputação negativa pelos moradores. Ela é identificada como uma rua perigosa, mal frequentada, triste, uma rua suja. Houve alguns casos de violência em 2015 e a prefeitura decidiu colocar câmeras de segurança em alguns pontos dessa rua. A Rua Jules Guesde, obrigada. A Rua Jules Guesde apresenta uma variedade de comércios, dizemos, étnicos, com pastelarias marroquinas, cabeleireiros, salão de thé, que são muito frequentados por senhores idosos, moradores do bairro, lojas de roupa, enfim, uma variedade de produtos. E, de fato, o cotidiano e a ocupação dessa rua é feita mais visivelmente por homens, o que gera um incômodo também da parte de algumas mulheres entrevistadas que preferem fazer um outro trajeto e evitar essa rua. Bom, essas barreiras imaginárias mencionadas formam no imaginário das pessoas uma estruturação particular dos espaços urbanizados, designando um modo de apreensão e de apropriação. Então, essa distinção espacial pode ser entendida como uma ação de distanciamento. Entretanto, essas fronteiras não correspondem a uma ruptura radical de comunicação, de interação, ou uma segregação entre os diferentes grupos que partilham esses espaços, mas demonstra mais uma situações cotidianas que geram tensões e ansiedades. Apesar de tudo, a Rua Jules Guesde é uma das principais ruas comerciais do bairro, que há sempre um grande fluxo de passantes e que se intensifica durante a feira de rua. Assim, no dia da feira, a paisagem urbana, estética e sonora da praça é bastante diferente nos dias que não há a feira. Bom, a feira do domingo é vista como a atração do fim de semana e se opõe aos outros dias da semana. Então, essa feira que vai reforçar a imagem de festa, de animação da rua, com fluxo de pessoas, a música, as esplanadas cheias de gente.
Então, nota-se que as festas e os festivais têm um papel político, econômico e social importante de valorização e de promoção local. Isabelle Garrat chamou a atenção para o fato que as festividades permitem de reconstituir num tempo breve e num espaço dado um ideal de proximidade social e espacial. Então, a Feira de Oisem, observada por esse ângulo, seria capaz de juntar uma população diversa num tempo e espaço determinado, cristalizando uma representação de uma feira popular num bairro convivial, multicultural, com uma mixité social. Então, a noção de popular também é bastante usada para definir essa feira e o bairro. Então, esse termo repousa numa ideia de diversidade, da diversidade de produtos, de clientes, o ambiente de festa, mas também faz referência à história do bairro, então, ao passado de uma população trabalhadora, de um bairro popular. Então, uma feira popular e um bairro em gentrificação significa recriar esse espaço aberto a todos, reinventar um lugar de encontro que seja acessível, onde é possível um cruzamento de pessoas culturalmente diferentes. Então, a ocupação da rua por essa população misturada, então trabalhadores, operários, reformados, desempregados, imigrantes, gera uma partilha complexa de espaços públicos e do comércio. Segundo Marie Chabrol, nos bairros onde há uma forte implantação de comércios mantidos por população de origem estrangeira, as práticas ligadas a esses espaços comerciais poderiam haver uma incidência na evolução desse processo de gentrificação. Anne Clerval, por exemplo, afirma que as práticas de ocupação das ruas através dos comércios populares seria uma forma de freio à gentrificação. Eu percebo que, no caso da Feira de Oisem, na verdade, a feira, de alguma forma, ela participa nesse processo de gentrificação, mas guardando essa imagem de popular que se reinventa, que é reinterpretado pelas pessoas que valorizam o bairro e essa feira. Bom, o fim da feira é uma questão também, e a questão da higiene do bairro também mostra uma maneira de ocupar as ruas e os espaços públicos. A sujeira que é deixada no fim da feira é sempre mencionada como um lado negativo da feira, pelos moradores e pelos comerciantes. Para concluir rapidamente, a diversidade social e cultural observada no caso da Feira de Oisem se transforma numa forma de exotismo, de atração, capaz de regrupar diferentes indivíduos em torno dessa atmosfera de festa, de feira de rua. Então, o tempo da feira seria esse momento que reúne supostamente as diferenças, apaziguando as possíveis tensões e distensões socioespaciais da vida ordinária e constitui um ideal de proximidade social e espacial num momento determinado. Ainda é difícil caracterizar as formas desses cruzamentos e dessas interações entre os diferentes indivíduos. Seria preciso aprofundar essas reflexões sobre as relações sociais de alteridade no contexto de Oisem. Obrigada. Obrigada. Vamos chamar então o nosso próximo orador. As pessoas não pensarem que por favor. Já está ali já. Good morning, everyone. And my name is Marcelo. I'm from Brazil, Minas Gerais. I represent the Federal University of Ouro Preto in Minas Gerais. And my apologies, I present my work in Portuguese, okay? Bem, bom dia, né, a todo mundo novamente, e estou muito feliz de estar aqui nesse evento, podendo falar de uma área de pesquisa que eu e minhas alunas voluntárias trabalhamos há alguns anos, que é a área de turismo e urbanização, mais particularmente com o conceito e a discussão sobre urbanização turística. Vou tentar ser rápido, porque 15 minutos passam voando, né? Bem, então, esse trabalho, na verdade, é uma
Ele é, ele é o resultado de uma pesquisa que nós desenvolvemos há mais de 5 anos, né, a partir da experiência de observação e de levantamento de dados e de uma série de investigações acerca das transformações no Rio de Janeiro com a sua preparação para o mega evento Jogos Olímpicos, né, Olympic Games 2016, que causou uma revolução em algumas áreas da cidade. E nós nos atemos aí particularmente à região do Porto, a região portuária do Rio de Janeiro, né? O Porto Maravilha, que foi a região que, na nossa opinião, mais sofreu transformações e que foi mais impactada pelo que se propunha naquele momento. Eu vou rapidamente ler aqui e comentar o slide, né? Destacamos a análise da exclusão socioespacial, neste caso, em função da reforma urbana, né, que geograficamente foi projetada para acentuar essa mercantilização, a mercantilização desse espaço, no contexto de uma certa apropriação turística, e que deu origem ao que nós chamamos de novas espacialidades e territorialidades urbanas, originadas nessas importantes áreas de interesse turístico e imobiliário. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem um processo de especulação imobiliária muito grande, especialmente no que diz respeito a áreas comerciais, a áreas de desenvolvimento comercial. E aqui eu trago algumas imagens para nós. Essa imagem, apesar de estar em preto e branco, ela remonta à região portuária, região do Porto do Rio de Janeiro, que foi transformada. É uma região que, em meados do século XX, na primeira parte do século XX, ela tinha uma grande importância e passou por um processo de estagnação, né, de paralisação e que levou a uma total degradação ao longo da segunda metade do século XX, vindo a ser revitalizada, né, dentro desse processo de construção do Porto Maravilha, né, do projeto para as Olimpíadas. Aqui nós temos uma outra imagem, na verdade é uma imagem do Rio Antigo, né, uma imagem do início do século XX, onde nós vemos aí o Teatro Municipal, que é uma grande obra do início do século XX, da primeira década de 1910, e eu trouxe essa imagem só para relembrar que o Rio de Janeiro tem um histórico de transformações, né? Esse início do século foi marcado por uma reforma urbana muito inspirada na reforma de Paris, né, no final do século XIX, e que a cidade já passou ali, teve um impacto imenso com a transformação urbana e o início já de um processo de gentrificação, de certa maneira, já ressignificando a cidade desde aquele momento. Então, esse não é um processo novo para a cidade do Rio de Janeiro, é algo que já acontece há muito tempo, né? A partir daí, outras áreas da cidade foram ocupadas, o que acabou originando o que mundialmente é conhecido como as áreas conhecidas como favelas no Rio. Mas eu só trouxe isso para ilustrar. Aqui nós temos um mapa onde é possível identificar a região portuária. Eu não trouxe um mapa do Rio como um todo, não, mas toda essa área ali é cercada por cerca de 5 bairros que tinham uma importância, tem uma importância cultural muito grande, né, no contexto histórico da cidade do Rio de Janeiro, e é praticamente a área que foi afetada pelo projeto Porto Maravilha. Aí uma imagem da região portuária antes da reforma, né, são armazéns, vias de circulação, a principal via ela foi destruída para ser construído o chamado Boulevard Olímpico, esse grande espaço voltado para o turismo e para o lazer. Aqui nós temos uma imagem de uma comunidade que seria uma favela, né, chamada do bairro Santo Cristo, que seria muito conhecida no Rio de Janeiro como Morro da Providência, que inclusive é uma das áreas que foi ocupada lá no passado, naquela primeira reforma no final do século XIX. E é uma área próxima ao Boulevard Olímpico e que hoje, e que na atualidade, antes dos Jogos Olímpicos e depois, não teve até então não se identifica nenhum benefício para essa comunidade e para as outras circunvizinhas próximas à região do Boulevard.
Essa região passou, então, ao longo da década de 2020, por uma imensa reforma em busca dessa revitalização. Entretanto, existem várias críticas, entretanto, a esse processo, né? A gente parte do princípio de que a proposta era muito boa, porém ela não se concretizou, né? Foi evidente o papel hegemônico do setor comercial, em detrimento das possíveis funções sociais e residenciais, ou mesmo dentro de um contexto mais amplo e melhor planejado. Na verdade, podemos afirmar, né, ao longo de todo esse processo, de toda essa pesquisa, que a cidade do Rio de Janeiro ela não teve um impacto positivo na perspectiva social a partir desse projeto. O Porto Maravilha ele se desenvolveu inicialmente a partir de 3 pilares. Seriam eles a requalificação urbana, o desenvolvimento imobiliário e o chamado desenvolvimento econômico e social. Essa era a ideia. Na verdade, os dois, o primeiro e o último, ele de verdade não aconteceu ainda. Ele não se mostrou uma realidade. Não percebemos uma requalificação urbana no sentido das comunidades vizinhas e não percebemos nenhum tipo de desenvolvimento econômico e social. O que nós percebemos é um desenvolvimento imobiliário muito marcado pela especulação imobiliária e, de certa maneira, pelo início de um processo de gentrificação, de exclusão social das comunidades que ali perto residem, uma vez que com a valorização imobiliária, a tendência é que essas comunidades, que essa população migre desses locais para locais mais distantes. Aqui eu trouxe algumas imagens, né, que repercutiram na época da região transformada. Abaixo ali uma imagem de um dos estádios usados para as Olimpíadas. É em outra região da cidade, mas eu só coloquei para que pudéssemos rever e lembrar. Ali ainda é uma foto do projeto, né, de revitalização de toda essa área, chamada de Porto Maravilha, porque era uma região que estava realmente abandonada e volta a ser reutilizada com essa finalidade turística. Porém, essa ideia de ressignificação, de revitalização, que foi totalmente prometida, ela de fato, como eu disse, ela não se concretizou, né? A perda, e uma das questões que nós mais discutimos em nossa pesquisa é a questão da identidade, né? De que maneira essa região ela realmente apregou a identidade à cidade do Rio de Janeiro. Será que de fato uma área tão nova, tão arquitetonicamente diferenciada, né, e fora do contexto cultural e comportamental dos moradores do Rio de Janeiro, ela geraria uma crise de identidade na cidade? Essa foi a pergunta que nós fizemos ao longo desse trabalho. A zona portuária ela é uma área historicamente popular, sempre foi uma região residencial e que com o processo de estagnação e de revitalização a partir da criação do Porto Maravilha, ela se tornou uma área não residencial, né? E aí o primeiro grande questionamento foi esse, né? Uma área que não tem moradores, uma área que só é para o lazer, só para o comércio, né? Quais os riscos desse tipo de empreendimento? Eu deixei aqui só para... Então, uma das grandes discussões que nós levantamos foi essa, a possível perda da identidade, a possível desconstrução da identidade dessa região, desse local, uma vez que o projeto Porto Maravilha ele não se inseria sociologicamente e culturalmente no contexto da cidade, né? E chegamos até a entender que seria um não lugar, né? Lembrando um pouco a definição do Alger, uma vez que por ali os turistas passam, visitam e não permanecem. E há um dado interessante que nós não destacamos aqui diretamente, mas que vale a pena lembrar. Essa é uma imagem do Boulevard, né? Nós temos ali um painel fantástico do artista brasileiro Cobra, Eduardo Cobra. Do outro lado, do lado direito, é possível ver os armazéns, que hoje funcionam como espaços para desfiles, shows, porém ainda muito pouco utilizados, e no ponto central ali nós temos o VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, que foi outro grande empreendimento
que teve um custo muito alto e o impacto dele na mobilidade urbana também foi muito baixo. É um tipo de transporte muito utilizado somente pelos turistas e muito pouco pelos moradores do Rio de Janeiro. Ali uma outra imagem do Museu do Amanhã, que é um museu extremamente moderno, né, implantado na região e que também acaba tendo um impacto turístico, porém não um impacto na cultura local, né, na inserção. Nós fizemos um levantamento e no Rio de Janeiro, de mais de 200 pessoas residentes no Rio entrevistadas, menos de 10% conhece o museu, né, passa por fora, mas nunca entrou. Ele tem que ser pago, né, o ingresso, e difícil, são muitas filas, enfim. Nós podemos, então, já quase indo para a conclusão, dizer que este é um projeto que até então, ele não deu certo. Nós acreditamos, nós entendemos, na perspectiva turística e geográfica, que é uma área que ainda pode ser revitalizada se for feito um processo, né, de planejamento e de inclusão da comunidade do Rio de Janeiro, sobretudo da comunidade do entorno dos bairros ali próximos, e aí sim dá uma funcionalidade, dá uma vida para esse espaço. Porém, como ele foi concebido e como ele está na atualidade, de fato, ele vai mais uma vez correr o risco de entrar num processo de estagnação, consolidando a ideia que nós entendemos de não lugar. Já quase concluindo ali, né? Então, eu vou passar aqui aqui algumas imagens para que vocês tenham ideia. A imagem acima é uma imagem da Central do Brasil, que é um principal ponto de deslocamento de transporte dentro da cidade, da região metropolitana do Rio de Janeiro, e é uma região extremamente decadente. E ela está próximo, cerca de 1 quilômetro, menos de 1 quilômetro, da região do Porto. E logo abaixo vocês veem a imagem do VLT. Então é um contraste muito grande. Um grande empreendimento, né, que é o VLT, por exemplo, dentro do Porto Maravilha, e logo próximo ali o principal eixo de ligação entre todas as áreas da cidade, completamente deixado de lado, sem nenhuma melhoria, sem nenhum investimento. São contradições. Já concluindo, viu? Então, quanto o conceito de urbanização turística, nós trouxemos para essa discussão justamente porque nós entendemos que a urbanização turística, ao longo de mais de 20 anos, o conceito tem amadurecido, e nós pensamos que o caso do Rio, ele mostra que são muitas faces dessa urbanização. Num primeiro momento se entende a urbanização turística, ou urbanização apenas para o turismo, o que nós não aceitamos. Nós entendemos que há impactos, né, há desdobramentos dessa relação. E as comunidades circunvizinhas próximas às regiões supostamente planejadas ou transformadas, elas também são impactadas positivamente ou negativamente por esse processo. Já concluindo, aí eu vou pular um pouco, meu tempo já está esgotado, para não... Um minuto, então. Nós dizemos que se trata de uma conflituosa busca de equilíbrio entre a necessidade de preservação cultural e ambiental e a construção de alternativas econômicas de base local, o que não aconteceu na prática, pelo menos não ali na região portuária. É algo muito ainda distante da realidade daquelas comunidades. O Rio de Janeiro é, sem dúvida, e aí nesse caso, a pergunta que nós colocamos é o seguinte: o Rio de Janeiro é, sem dúvida, tida como a cidade mais turística mais importante do Brasil, tendo sua zona sul, Copacabana, Ipanema, que todo mundo sempre ouve falar, como eixo central enquanto atrativo. Como o poder público visualiza a inserção dessa nova área neste contexto turístico já tão consolidado? Na verdade, os turistas vão visitar, sobretudo no ano das Olimpíadas, houve um apelo muito midiático, muito grande, para que se conhecesse aquela região, e hoje ela passa por um processo de um certo abandono da população local. Só para ilustrar, a título de conclusão, se nós passarmos depois das 18 horas à noite nesse local, ele acaba sendo um local perigoso.
um local onde você tem poucas pessoas transitando, circulando. Então, assim, não há... A exemplo, eu me lembrei aqui do caso, o exemplo que a colega citou das feiras, não foi proposto nenhum tipo de ocupação, com pequenas feiras, exposições, que pudessem dar vida a esse local. Isso acontece muito esporadicamente e, sem dúvida nenhuma, é um prejuízo para o local. Já concluindo, me fechando, então... Tem que fechar, né? Então, eu queria... tinha mais slides, eu não vou passar. Eu preparei muitas folhas. Aí está o meu e-mail de contato. Eu queria agradecer. Se alguém tiver alguma pergunta, depois eu posso tentar explorar um pouco mais o nosso objeto. Muito obrigado. Vou levar minha pratinha. Buen día. Buen día. En primer lugar, pido disculpas por que voy a falar máis español que portugués, mas há moito pouco tempo que estoy morando en Lisboa. Isto é un proxecto como postdoc. O proxecto ten que ver con os impactos de Airbnb en Lisboa, en Barcelona e en Madrid. La cuestión, lo que me venía a la cabeza cuando empecé a preparar y a preguntarme cuáles eran los impactos de Airbnb, lo que se veía o lo que observábamos era que fundamentalmente hay una especie de obsesión por intentar estudiar. Voy despacio, hablando en español, por intentar estudiar qué es la turistificación, reduciéndolo algo así como a los impactos de la gentrificación, utilizando prácticamente, digamos, las herramientas de la gentrificación. Yo sé que la presentación que voy a hacer ahora es polémica, es controversa, pero bueno, son cuestiones que me gustaría ir lanzando y quizá tenga muchas más preguntas esta presentación que respuestas en sí misma. Como veis, alguna de las cuestiones es qué es la turistificación, si es un tipo de gentrificación o no, si el tourism gentrification es turistificación, tal y como dicen muchos autores aquí en Lisboa precisamente, y si son útiles las herramientas históricamente que se han utilizado desde la gentrificación. Como digo, sé que es polémico y que es entrar en un nuevo campo quizá epistemológico. Para comprender de alguna manera qué es la turistificación, tengo dos definiciones donde puntualizan e inciden en digamos, en que ese territorio se convierte en un uso espacialmente diferente, digamos, y la matriz productiva es fundamentalmente el turismo. Al mismo tiempo, como veis, en la que dice Tourism Gentrification, de Luis Mendes, un clásico de la gentrificación aquí en Lisboa, lo que dice es más o menos lo mismo y además añade que es un working class neighborhood. Si os fijáis, señalo que tanto habla de replace como de emptying. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver o replace o emptying. Si os fijáis en los tourist impacts que pueden estudiarse, son quizá demasiado pequeños, hay una cantidad gigante de impactos de la turistificación, tanto económicos como socioculturales, como environmental. Pensad en alguno de ellos, pensad en esto que siempre se ha estudiado, quizá Jordi Nofre y el X-Nights ha estudiado más, esto de la pollution, esto del vandalism, del drunk alcoholic tourism, etcétera, cómo significa
o puede cambiar o modificar un barrio. Y quizás podemos pensar en un barrio como Cais do Sodré, ¿no? Donde paralelamente se podrían estar dando fenómenos de gentrificación, mas ao mesmo tempo está aquello que es o vandalismo, o drunk, alcoholic, bla, 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 y no son complementarios, no son de alguna manera paralelos. Si entramos en cómo se ha estudiado durante mucho tiempo hasta esta turistificación 2.0, cómo se ha estudiado, vemos que durante mucho tiempo se ha hablado de las tensiones entre el real estate y el displacement, distintas formas de dispossession. Yo particularmente llevo 8 anos traballando como gentrificación e tamén traballo con el fenómeno da turistificación, mas para mí é distinto agora a partir do fenómeno de Airbnb, ¿no? Y vemos como hay una serie de disciplinas al interior de los estudios de gentrificación que han entendido que a turistificación é un dispositivo en términos de Foucault. Que é o que acontece depois cando Airbnb ou el fenómeno Airbnb ou el predatory tourism ou el over tourism está en la ciudad. Bien, consideramos de alguna manera que hay una utilización, hay una sobreutilización del concepto de gentrificación, de gentrificación, que es un concepto chicle, que es un concepto goma de mascar, que es un bubble gum concept, estirar, 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 y que las explicaciones que dan la gentrificación, el estudio de gentrificación, a veces son especialmente dicotómicas, es decir, trabajan só con a especulación, a expulsión, a displacement, o gentrificación, desplazamiento. Son dicotómicas. Hay todo un campo de complejidad no lineal, de historias no lineales, que también debemos considerar y quizá ir más allá del clásico enfoque en el que tourism gentrification hace sentido, tiene sentido, makes sense. Algunos autores aquí, Coccola Gant o Gravary Barbas en Francia, en París, o Barato Salgueiro, dicen que el turismo es un vehículo para la gentrificación o que la gentrificación puede ser causada por el turismo. Bueno, aquí entra la polémica, digamos, en el que nosotros planteamos que no necesariamente es así o que no necesariamente las herramientas de la gentrificación son útiles para pensar a turistificación. Si tenemos en cuenta la clásica definición, una de las clásicas definiciones de la gentrificación que da Lisen Davidson, habla de un investimento público y privado, unos cambios espaciales, digamos, importantes, profundos, una llegada de high qualified and high income residents y un displacement, un desplazamiento de la población con menos recursos. Recuerdo, un desplazamiento de la población con menos recursos. La pregunta es, y es un poco la broma de arriba, ¿por qué quieres llamar gentrificación cuando estás a falar sobre el capitalismo? ¿No? ¿Qué obsesión con que cualquier fenómeno de revalorización dos espacios urbanos son gentrificación? ¿Qué obsesión con que todos los fenómenos que tienen que ver con o desplazamiento, que es sistémico de un sistema capitalista, dos territorios del sistema capitalista, tienen que ser gentrificación, ¿no? Está bien, entonces, tres límites que entendemos que puede haber, y están puestos a discusión, por supuesto, y nosotros no lo tenemos del todo claro, pero tres límites que puede haber con ello. Uno, la perspectiva de clase, de class perspective. Creemos que, la turistificación no implica necesariamente un antagonismo de clase. Es decir, a gentrificación, en términos clásicos de Neil Smith, es entendida como una lucha de clases. Pensemos en o que acontece con la turistificación. Dos, o turista
no é considerado un sujeto elitizador, sino que en muchos casos es denunciado desde los propios barrios como un uncivil. Es precisamente un sujeto no deseado, tal y como reclamamos en otros ejercicios de gentrificación. Después, os patrones de consumo dos turistas, dos predatory tourism dos turistas, son moito diferentes dos que ten las clases medias e altas locais. La representación, la figura del turista no es totémica, no pertenece a unha sola clase. Hai moitos estudios, uno es de Quaglieri e Russo en Barcelona, que ten unha definición moito máis complexa con 10 ítems sobre cómo son los turistas y qué tipo de turistas hay. Por tanto, no hay una línea directa entre clase y turismo, o así lo planteamos. Claire Colomb, en el libro de protestas sobre el turismo, plantea ya que a principios del siglo XX, en Brighton, que era una zona de high class, balnearios de high class, ellos, como high class, protestaban porque los popular, los working class que vivían en Londres, empezaban a usar las playas. Es decir, se cambia el formato, digamos, de uso de este espacio urbano, le damos la vuelta. Al mismo tiempo, la élite turista, porque también existe, digamos, el turista es muy complejo y pertenece a diversas clases, la élite turista busca distinguirse, ¿no? En distinction, en términos de Bourdieu, busca distinguirse constantemente del turista, del common tourist, del vulgar tourist, del turista que sigue la bandera, ¿no? Intenta completamente distinguirse de él, generar otras prácticas de consumo, ir a otros lugares, ir a otros barrios y no a aquellos que están masificados. Al mismo tiempo, las clases medias y altas locais, las que fican en este caso en Lisboa, producen, reproducen y consumen de una manera distinta a aquello que consumen y reproducen los turistas, ¿no? Os depredatory turistas. No me imagino a una clase media alta, digamos, a un gentrifier clásico consumiendo y teniendo patrones de consumo como los que vais a los cruceiros, ¿no? en Alfama. Por tanto, los turistas no tienen un papel elitizador en ese sentido, y el visitante o el turista no tienen una línea histórica, una biografía única que dice a qué clase pertenece, ¿no? ¿Cuál es su social class? Nosotros no lo sabemos, ¿no? Aquí un ejemplo muy claro de Barcelona, donde no vemos un carácter ni mucho menos elitizador por parte de estas clases sociales. Es Barcelona. Lo que vemos es esto que llama Owen, si queréis, chaps, en términos de demonización de la clase obrera, ¿no? Esto que son working class en sus países, que además no parecen estar precisamente pasándolo muy bien, ¿no? Son algunos ejemplos que pone este fotógrafo para hablar de la pesambre o el desafío que es ser un turista, ¿no? Yo imagino en Lisboa, oye, con todos os morros, con todas as colinas a 30 grados, e non é o mellor que podes facer. Depois, o desplazamento. Temos tempo. O desplazamento. O desplazamento, como digo, está moito relacionado con o carácter sistémico de la territorialización e da desterritorialización do capitalismo. É sistémico o capitalismo, é sistémico e se dá en la migración, se dá en la movilidad urbana, se dá en los conflictos militares o se da en los refugees, ¿no? El desplazamiento tiene un carácter completamente sistémico y hay una obsesión, no sé por qué, de ligar sempre cualquier tipo de desplazamiento ao fenómeno de gentrificación en términos de estudios urbanos. Es decir, a turistificación está expulsando, está removendo a población que pertenece a clase media alta o a clase baixa. Vamos a diferenciar y vamos a ver cómo trabajar con cada una de ellas, ¿no? No é lineal, no son as working class, popular class, que son os que son removidos, ¿no? É, digamos, interclasista. Isto, ¿no? Un fenómeno a traballar críticamente, ¿no? Digamos, es un término de right to the city o como lo queráis
llamar. Por tanto, podemos hablar de urban enclosure, no pasa nada. No hace falta que hablemos, no, hablamos de cómo el capital inmobiliario atrapa, captura espacios urbanos para turistificarlos, cómo el urban enclosure captura viviendas vacías y las convierte en viviendas para turistas en Alfama. Podemos hablar de otro tipo de terminologías que nos ayuden mejor. Hay diferentes formas de expulsión, como hablaba Sassen, ¿no?, en este gran libro de Expulsions, que difieren muy mucho de la debilidad que tiene la teoría de la gentrificación a la hora de hablar de desplazamiento, o podemos hablar de territorialización y desterritorialización en términos más filosóficos. Deleuze, Guattari, ¿no?, cómo hacen un ejercicio de capturas de cuerpos, de capturas de máquinas, de entradas y salidas, ¿no? Por tanto, este desplazamiento es, si queréis, interclasista y además, si es gentrificador, tiene un efecto rebote, es decir, es gentrificador en otros barrios. Esas clases medias que se van porque no quieren vivir con turistas, no quieren morar con los turistas, están yéndose a otro barrio y ese es al otro barrio al que, digamos, se le produce ese fenómeno de gentrificación. Por lo tanto, la herramienta de desplazamiento, utilizar a Marcuse, de 1985, rescatarlo en 2004 con Slater, digamos que deja mucho que desear de la herramienta conceptual de la gentrificación para hablar de desplazamiento. Yo creo que podemos mirar a otras teorías para, digamos, complejizar este fenómeno del desplazamiento. Desde el 85 que hablamos de lo mismo, ¿no? Exclusionary, indirect displacement, bla, 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 ¿no? Siempre lo mismo. Y en tercer lugar, y ya vais viendo cómo se complementa, los cambios comerciales que tienen que ver con el turismo urbano. Hay una obsesión también con esto. Hay para mí como una simplificación de lo que acontece con los cambios comerciales, con retail chains, sempre é gentrificación. Todas as lojas que chegan a un barrio son chic e son sophisticated. Non son chic ni son sophisticated, son low cost en moitos casos, son franquiciados, como se dice aquí, franquiciado, franquia. Son como McDonald's, es estandarización, es casi un comercio, unas lojas fordistas en términos de estandarización, McDonaldización, Disneyficación, que tienen que ver más como tratar con los turistas como los meninos pequeños que con unos sophisticated and chic users, ¿no? Por tanto, si hay gentrificación, en términos más clásicos, está a ver cómo son esos chic lojas que suben o aumentan precios, como planteaba la compañera con los mercados, y si no son, no é gentrificación, é outra cosa, é o turistificación que ten outra vez unha capacidade de captura do espacio urbano, unha capacidade de capitalización do espacio urbano que tamén desafía, que tamén desplaza, mas de outra forma, no que entrar en el juego de simplemente esto es sophisticated. No ten por qué ser. Como veis, no cuadro hay algunas diferencias. Cuando digo demographic, population replacement o the population is included the displacement, obviously. Por ejemplo, en desplazamiento vemos que es working class en el caso de gentrificación. En la turistificación creemos o queremos mirarlo así, que es un cross-class displacement. Si la clase social en la gentrificación, upscaling la clase, vemos como en la turistificación hay una diversidad de clases que no responden necesariamente a un gentrifier clásico. Y si vemos el housing, que hablamos de residencial, si vemos el fenómeno Airbnb, vemos como hay una terciarización, hay un cambio de la matriz productiva de las residencias y se convierten en un servicio, ¿no? y no en una vivienda. Ya, por cerrar, aquí justo las conclusiones, que no son conclusiones, son reflexiones sin más y que podemos debatir ahora. Creemos que no hay en la turistificación, a diferencia de la gentrificación, creemos que no hay un class antagonism necesariamente. Creemos que el turista
el sujeto turista no es totémico ni económica ni socialmente. Sus hábitos, en términos de Bourdieu, sus hábitos no son hábitos necesariamente elitizadores, sino que pueden ser unas otras cosas. Creemos también que tenemos que desligar el displacement y la gentrificación, y que tenemos que buscar nuevas formas, en eso estamos, buscar nuevas formas de comprender los desplazamientos y no caer en el juego, digamos, de hace 40 años de hablar solamente de Marcuse cada vez que hablamos de turistificación y displacement. Yo no tengo todavía la solución, simplemente como le damos las ganas de buscar, las ganas de intentar explorar otros caminos. Y la tercera, digamos, la transformación y la dignificación de estos espacios urbanos que tienen que ver con la turistificación no están relacionados con la expansión necesariamente de lo chic, de lo sofisticado, sino que aparece ese low cost y ese franchise, ¿no? esa franquicia que devora, y que también es, digamos, en términos duros, igual de criticable que aquel comercio o aquella loya gentrificadora. Obrigado. Muito obrigada a todos. Obrigado por terem ficado todos dentro do tempo mesmo, porque já estamos aqui em cima da hora para terminar, que será a 1, mas penso que não nos levarão a mal se gastarmos mais 5 minutos para o debate. Portanto, eu vou recolher, se calhar, 2, 3 questões. Temos 2 aqui, uma ao fundo. Vamos recolher estas 3, responder y de seguida más una ronda. Vale, hola, hablaré en castellano. Sí. Bueno, muchas gracias por las presentaciones, han sido muy interesantes. Y quería hacer un comentario y pregunta también a Jorge. Bueno, me ha gustado mucho tu presentación y creo que es muy sugerente también y el debate que propones. Y yo creo que en este sentido también se puede ligar con todas las teorías que han emergido también en los últimos años, que cuestionan también el carácter dicotonómico de la gentrificación y cómo en realidad es un proceso complejo y se puede ser gentrificador y gentrificado al mismo tiempo y en periodos de tiempo, y por tanto es muy interesante. Y en este sentido me gusta la diferencia que haces lo que propones, y un poco también en la experiencia personal, tanto como actor en la ciudad, en Barcelona, donde vivo, y como investigador en ciencias sociales, pero más desde el punto de vista personal. Yo a veces tengo la sensación en Barcelona, con todo el debate sobre la turistificación, que la mayoría de actores sociales y políticos llaman gentrificación. Tengo la sensación muchas veces que es como la excusa de las clases medias para no asumir también el rol que tienen en la gentrificación de los barrios populares. Y en eso me autoincluyo yo y mi entorno social, de que hace 10 años gentrificábamos y seguimos gentrificando barrios como el Raval o barrios populares, ¿no? y todo lo que está alrededor de Popla Sec, Poplanau, etcétera, ¿no? Y hemos participado activamente, tanto a lo mejor no tanto de manera residencial, mi generación, porque aún somos, pero en cuanto a los usos, y ahora nos quejamos de que estos mismos barrios en los que hemos participado activamente en la gentrificación y en la expulsión de vecinos y en el cambio de comercio y en el cambio de usos, ahora nos quejamos de que estos barrios estén usados, ¿no? o pasen a tener un uso turístico, ¿no? Y entonces me parece, no sé si es un análisis que puede ser bastante ideológico, no sé cómo a nivel analítico y si es extrapolable, esto a nivel analítico o científico, pero bueno, que es una reflexión que me ha hecho pensar bastante en esto. Pero y ligando con esto y acabo, a lo mejor yo creo que sí que hay que ligar los dos conceptos de gentrificación y turistificación, no para describir el mismo proceso, pero justamente por lo que decía, de que creo que los barrios que se turistifican son barrios que previamente ha habido una parte de las clases medias, ¿no?, con fuerte capital social y cultural, que los han puesto de moda y han contribuido a que se pongan de moda, ¿no? Como puede ser, pues aquí en Lisboa los barrios que mencionas, en Barcelona el Raval, en Madrid Lavapiés, la Latin, ¿no?, etcétera. Bueno, muchas gracias. Okay, thank you very much for the presentations. I have a question for the first presenter and then for the third one. Is it good for you if I ask the question in English? Yeah, o Spanish, o español. ¿Qué te va mejor? Bueno, a mí me va mejor español también.
que me ha gustado mucho tu presentación y hablabas de las barreras, fronteras imaginarias, ¿no? Y por tu descripción me parecía que también se materializaban, ¿no? De alguna manera, esta cosa como imaginaria. Y te quería preguntar cómo lo conceptualizas, cómo lo has trabajado. Me gusta mucho el concepto y tenía curiosidad para cómo lo habías trabajado en tu investigación. Y después tengo una pregunta para Jorge. Me ha gustado también mucho tu presentación, el carácter teórico y cómo dar la vuelta, así como esta mirada crítica. Y eran como 3 cosas pequeñas. Una de tus conclusiones, esta idea que el turista no es totémico, te quería preguntar, desde el desconocimiento, si se habla de prácticas turísticas más que del turista como ente, dentro de este debate que nos has presentado, si hay, más allá del hábitus, se habla de prácticas y se puede aproximar de este punto de vista. Quizás es algo muy evidente, pero me han interesado mucho los debates sobre la autenticidad, la idea de la experiencia vinculados con el turismo. Quizás es muy evidente que hay una relación con la gentrificación y me preguntaba cómo, si tú lo habías abordado y cómo lo habías hecho, porque me ha gustado mucho tu presentación teórica y tenía curiosidad para ver cómo vinculabas estas cuestiones. Y finalmente, no sé si nos va a dar tiempo, pero a mí me gustaría si nos pudieras dar algún ejemplo más de tu investigación sobre Airbnb, que vincular todo este que has explicado más teórico con algún ejemplo de tu investigación. Nada, y muchas gracias a todos. Era primeiro? Ah, desculpa, não vi. Obrigado. Vou falar em inglês, tá bom? Yeah. Okay, thanks for the presentations. Quick comments. First, it's interesting, a few Barcelona people here, now when you see on the walls the tourist, you're the terrorist, no? So it's interesting, this classification of what is the terrorist, what sort. I think one of the challenges is, the things to look at is the idea of, because all us non-Lisboa people here today are tourists, no, of some sort. The move to go from a spectator or a pure consumer to a participant. So is there processes that can lead for the tourist to arrive to the place and to connect with social movements, projects, etc., etc. And if they try to connect, there's different reasons. Sometimes they want to get more authentic, to connect, to understand. Perhaps it's shared struggles. You've got activism, tourism as well. How deep can that go? For example, in Lille, I worked in Roubaix in Lille as well in 2004 in La Condition Publique, in the giant old factory that's turned into a cultural space. But I know from speaking with Patrick Bouchon and the architects that are involved and the cultural groups that participated, the objective was to create a space and a function to allow the community to take ownership of a space so that can become a tool of the transformation from the bottom up with communities. So as tourists who were there were participating with an objective. That was the idea. But then how it moved, I'm an architect, a lot of architects were involved, and I often question their value system, because I think sometimes they just come and they don't really get it, or they don't really have that objective. They're just there to make nice little things inside the safe space without going dehors, outside, to connect with the communities. And in that, I think that there's a need to be able to communicate, which sometimes we struggle with. In our time, the football games were cancelled because of issues with local groups, but it was a high Muslim area, so being able to contact or talk with people was a valuable tool. I wonder, the question I have is, how has that led to the gentrification of the neighbourhood? And then also, what do we do with all these post-industrial spaces, including infrastructure that are there? We have to reuse them, and that can our tourism, our architectural projects start connecting with those communities to make truly citizen-led communities or spaces. And also in terms of tourism for Brazil, when the World Cup was on, there was small groups, again, with this idea of how far can these processes go. Not only there to consume the World Cup, but actually in the favelas, working in favelas to bring some means of connecting with communities, to bring resources to help communities and to understand each other a little bit more. Because I think that's part of the challenge of this academic and communities challenge that we have to get deeper into. Thank you. Thank you. So,
No, I think we have to get back to the table, otherwise we won't. Okay, so do you want to start? Não. Bem, eu vou responder em português, eu não sei se todos vão, pelo menos, na verdade, acho que em relação à sua pergunta, eu acredito, primeiro, esse processo de urbanização, no caso do Rio, em relação não só ao Porto Maravilha, como em outras áreas da cidade, ele se dá dentro, na minha concepção, dentro da nossa pesquisa, dentro de uma concepção simbólica de reprodução da cidade. E as comunidades, não só do entorno, se bem que eu entendi, eu creio que eu entendi bem a pergunta dele, não só ali do entorno do Porto Maravilha, mas de outras, no Rio de Janeiro particularmente, você tem Rocinha, Vidigal, são favelas famosas, tivemos depois o Alemão, que é outra, elas foram... durante, ao longo de 6 anos, pacificadas, ou seja, foi feita a introdução de um plano de segurança, chamado de segurança pública, mas que não se concretizou. Então, na verdade, a única intervenção do Estado, para além das áreas diretamente atingidas por essa chamada urbanização turística, teria sido no plano da segurança pública, e muito pontual. Prova disso é que logo, acho que contemplando um pouco a sua pergunta, logo após o final das Olimpíadas, novamente o Rio voltou a viver toda a problemática de violência urbana, de desconstrução daquele projeto que se propunha a fazer uma transformação, inclusive social, né? Há uma crítica muito grande em torno disso, que é o fato de só ter tido a única área que houve uma intervenção seria a área de segurança pública, e não nas demais áreas, nas áreas sociais. Eu até sugeriria, para quem tiver interesse pelo tema, nós temos no Brasil um vídeo que foi produzido, inclusive está em inglês, que se chama Favela é Cidade. Né, Favela é Cidade. Então, quem tiver interesse e quiser conhecer, é um vídeo de 50 minutos, feito em 2012, antes das Olimpíadas, mas ele dá um desenho exatamente do que foi essa construção, do que foi esse processo. Então, acredito que um pouco dentro desse contexto. Foi algo muito pontual, dentro de um processo de construção, especulação imobiliária, né, não envolvendo as demais áreas carentes e com problemáticas não só da região do entorno dos projetos, mas de toda a cidade. Obrigada. Karina? Foi em inglês, não foi? Olá. Não sei se eu percebi toda a questão, o comentário que fez. Sim. 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 Entendi. Posso responder em português? De fato, uma grande contradição desses projetos de renovação. O norte da França, e Lille e Roubaix, são cidades que tiveram um passado industrial. Então, há muitas construções de antigas fábricas que chamam friche industrielle, que fizeram parte de vários projetos de renovação para se tornar lugares culturais, equipamentos culturais. Como eu mostrei, a Maison Folie, e você falou também da Condition Publique, que é a Roubaix. E, de fato, uma das grandes contradições da Maison Folie, houve uma colega que fez um estudo sobre as atividades e que tipo de população frequenta e usa esse espaço. E, de fato, a maioria das pessoas não são a população do bairro que participa. É uma forma de atrair um novo público. Os eventos que são criados nesses espaços vai atrair uma nova população. E há pouca coisa que vai integrar, enfim, convidar, de uma certa forma, a população local de Uazeme. Aqui eu posso falar do caso de Uazeme, pelo que eu conheço.
Então, na verdade, é uma decalagem, tem uma diferença entre as propostas que esses lugares oferecem e as práticas desses moradores, que enfim, não corresponde muito bem com a intenção desses projetos, desses lugares culturais. Sim, só para terminar, eu posso responder a última pergunta sobre a questão de barreiras imaginárias. Conversando com as pessoas do bairro, na verdade, essas barreiras, elas não são concretas. Assim, elas são simbólicas e eu percebo que elas transitam muito e elas variam em função do tempo, das temporalidades. Então, por exemplo, eu tomei a rua de Juliette, mas há outros lugares do bairro que são estigmatizados e há um certo receio de frequentar. Mas, na verdade, há momentos do dia ou da noite que as pessoas acabam por transitar, enfim. Mas se cria essa barreira mesmo. E eu acho que o que eu tentei mostrar ali nessa pesquisa é que, justamente, o fenômeno da feira, que acontece 3 vezes por semana, principalmente no domingo, ele possibilita, de uma certa forma, diminuir essas barreiras. Há uma grande circulação de pessoas, uma grande animação da rua, e eu lembro de falar com pessoas do bairro que diziam: costumo passar nessa rua, mas aos domingos, quando tem a feira. Então, essas barreiras, elas existem, mas elas são simbólicas. Bueno, yo creo que uno de los asuntos interesantes es precisamente lo que planteabas, es decir, todos los barrios turistificados, donde hay fenómenos de turistificación, son working class. Yo creo que no, que precisamente no. Y es lo que se plantea en esa definición que hace Méndez. Yo creo que equivocadamente asume que los barrios con turistificación son barrios working class. Yo creo que hay dos, ¿no? Entre otros. Unos, los que sí son working class, pienso en Alfama, aquí, ¿no? Los que sí claramente hay un hábitus de working class, y otros que son los ya gentrificados, o sea, barrio alto, ¿no? Es decir, donde aparece un fenómeno de turistificación que se solapa, que se yuxtapone al fenómeno de gentrificación, porque ya ha habido un proceso anterior de higienización social. Digamos, hay esas dos posibilidades. Dentro de esas dos posibilidades, volviendo a los ejemplos, pienso en ese carácter, digamos, un poco NIMBY, de los propios pobladores, no me gusta mucho el término gentrifier, pero bueno, de los jóvenes profesionales que ya habitan el lugar. Hay un fenómeno NIMBY, yo creo que en Cais do Sodré se da claramente, ¿no? Este fenómeno de aquí morayente, que tenían algo así como la esperanza de entrar a un barrio pacificado socialmente, donde a gentrificación estuviera en activo, y lo que se encuentran es o fenómeno de turistificación. A Pink Street, con el noise, ¿no? Con el ruido, con el drunk, con el bla, 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 y se genera un fenómeno NIMBY claramente, que es este aquí morayente, ¿no? Ellos esperaban un Pleasantville, esperaban un barrio feliz, una Arcadia, y se han encontrado con un barrio portuario, un barrio de puerto, con sus complejidades. Y por otro lado tenemos el otro ejemplo, yo creo, que es en el que estamos trabajando, que es el barrio de Alfama, donde sí que se ve, o ya está estudiado y trabajado por diversos autores, que hubo una marginal gentrification. Cuando hablamos de marginal nos referimos a que llegaron gente joven, más en precario, jóvenes artistas, pero llegaron con cuentagotas, ¿no? De una manera como muy en goteo. Esas políticas activas do Estado, da Cámara, no terminaron de funcionar, y se reactivó en medio de la crisis, se reactivó el fenómeno del turismo. O que acontece hoy? Oye, que o 35% das casas de Alfama son de Airbnb, o 35% do stock. Só fican 1.500, 1.600 persoas no censo de 2011. Vamos a ver, oye, más
Que acontece? Que o fenómeno é moito dispar e non ten que ver ya con a gentrificación clásica, sino que ten que ver con un urban enclosure, ¿no? una captura por parte das inmobiliarias, por parte dos fondos de inversión, por parte dos bancos, gracias o propiciado por a Cámara. Estos son os gentrifiers, ¿no? Estos son os verdadeiros gentrifiers, que son os que capturan o barrio, o transforman e fica só en un barrio turistificado. Quen das clases medias ou medias altas que están nos suburbios en Lisboa, quen va a querer morar a día de hoxe en Alfama? Ninguén. É un barrio só para turistas. Só para turistas. Ninguén das clases medias altas que tenga un hábitus va a querer vivir allá. Va a morar en Grasa, va a morar en Grasa, va a morar en outros barrios, o en Beato, ¿no? En barrios que son ¿no? Que tienen unha regularización e que ten que ver moito máis con a gentrificación. Ninguén va a vivir ninguén va a morar en Alfama. E há un caso que é paradóxico, ya feixo, que ten que ver con a Barceloneta que ten, ¿no? tuvo un fenómeno de marginal gentrification e agora ten só a turistificación. Cuando falábamos con un working class tomando unas cervellas, él dice esto ha moito barullo, está moi cheo, está a reventar, no se puede pasear, está lleno de turistas, es imposible. Mi Barceloneta, ¿no? The Loss of Sense, mi Barceloneta era outra. 10 minutos depois, él confesa que su familia ten 10 casas e que él gestiona as casas dos turistas, 40 metros cuadrados para Airbnb, ¿no? As paradoxas, os impactos que ten que ver con a economía local, con a economía de subsistencia do working class en barrio de Alfama, un barrio de Barceloneta, esos son as implicaciones que temos que estudiar, ¿no? Esas paradoxas ou contradicciones que se están dando en el mismo espacio. Odio, I hate the tourists, but I live for the tourists, ¿no? Obrigada. Deram-me ali permissão para mais 2 ou 3 perguntas, sim? E depois ali, e o Henrique. E depois temos que terminar. Okay. Vou ser rápido, então. Eu vou falar em português, ou também em espanhol, português, acho que dá para entender, não? Eu queria saber, como tem esse processo de, não seria uma invasão, seria como turismo acrescentando no mundo inteiro, como Rio, Barcelona, já moramos em Barcelona também e vimos todo esse impacto. Eu sou barcelonense. E vimos muitas placas em Barcelona que falavam queremos vida digna, né? Várias coisas assim. Se nota também que os preços aumentam a nível de alimentação básica, então todos são obrigados a ir morar em lugares mais distantes. Os próprios barceloneses, por exemplo, a gente já não vê uma cultura barcelonesa. Todos foram para fora. Em Lisboa, a mesma coisa. Se a gente quer viver uma cultura, uma comida de Lisboa, temos que ir a um lugar talvez um pouco mais longe, porque já fica diferenciado. Queria perguntar, vocês acham que se teria uma participação do cidadão para a decisão do seu bairro, se isso realmente é o que querem, ou como seria o método, vocês acham que melhoraria de uma maneira mais estratégica essa gentrificação ou turistificação? Ou também fazer uso de que as populações dos bairros também façam como um orçamento participativo, que já o Brasil tem e Lisboa, Portugal está tendo muito esse trabalho de orçamento participativo. Se vocês acham que estaria faltando essa parte de participação cidadã realmente, que os cidadãos se sintam ativos dentro dessa decisão, para evitar que imobiliárias empiecem a invadir com esse sistema? Bom dia, vou perguntar em português. Eu quero voltar num ponto que a primeira fala, até na pergunta, comentou sobre as fábricas, essa questão da revitalização pela cultura. No Rio, isso foi muito mais desenhado pelo esporte nos últimos anos, mas a pergunta que eu faço para a mesa é se vocês conseguem enxergar na pesquisa de vocês algum recorte pela cultura, pelos eventos culturais, ou mesmo pelos festivais, que eu acho que no caso de Lisboa é muito sintomático, e de que forma a cultura tem gentrificado, turistificado, organizado as cidades grandes, no caso do Rio.
e de Lisboa, enfim, mas das cidades em geral. Olá, chamo-me Henrique. A minha questão era mais para o Jorge, no sentido em que, nos limites da gentrificação, e começamos a pensar a questão num processo de turistificação. E depois aquela questão que é interclasse, não se foca numa classe em específico, mas sabemos a partida que há classes que têm maior capacidades de permeabilidade, têm maior condição de decidir para onde é que querem ir, uma visão um bocado do sociedade de risco do Beck. Por exemplo, quando uma coisa acontece nesse sentido, há uma classe que consegue mais facilmente safar-se, por entre aspas, do que uma outra que é a classe operária. E nesse sentido, eu acho que é importante reforçar a questão de classe ainda assim, porque a questão de classe pode ser que afeta de forma transversal, no mesmo contexto, todas as classes que estão naquele contexto, e depois cada uma lida de forma diferente com essa questão, mas há um processo estrutural, sistêmico, que não é só português, é um processo global em que se pensa um país com um fundo, dois países, nesse caso Portugal e Espanha, como espaços de turismo, uma linha de cidade de riqueza das nações, em Portugal agora produz o turismo, e depois todas as políticas dos últimos 10 anos vai nesse sentido em que a facilitação, por causa do BNB, é um exemplo disso, que é um exemplo de capital financeiro bem organizado, que chega na Europa e faz todo o trabalho que fez, e Portugal e Espanha tem um reflexo concreto disto, que é uma questão de guerra de classes. Eu acho que eu percebo a questão de ultrapassar a questão de gentrificação no local e no processo no local, que acho que é mais interessante aquilo que disseste da turistificação. Eu acho que isso é interessante, mas esse processo de classe é importante, eu acho, reforçá-lo para percebê-lo, essa questão global e do capital mesmo financeiro, como é que ele se restabelece, como que ele pensa um contexto para um uso específico. Ok, obrigada, Henrique. Vamos passar então à mesa novamente e podemos começar outra vez pela ordem. Está todo mundo ansioso para almoçar, eu vou ser bem rápido, né? Tentar ser rápido. Na verdade, a primeira pergunta, acho interessante, é a questão da participação popular. No que tange, eu penso que, pelo que nós já pesquisamos, não só no caso do Brasil, acho que isso é um problema quase que mundial, né? Aí ele me lembra, você citou o caso de Barcelona, e de fato, assim, hoje Barcelona vive, né, experimenta esse conflito entre o morador e o turista. E nós temos, eu no Brasil, além da pesquisa com o Rio de Janeiro, eu tenho me debruçado em várias pesquisas em áreas litorâneas e outras que não são litorâneas, e uma premissa que nós trabalhamos, o curso que eu atuo é um curso de turismo, né, com viés geográfico, né, essa questão urbana, e poderia responder da seguinte maneira, talvez, essa questão: isso não acontece. E não acontece porque, de fato, né, os projetos, sobretudo a partir dos anos 90, que a gente poderia delinear como o período em que se inicia, em que se consolida, Barcelona é uma referência, né, histórica desse processo de revitalização urbana relacionado a uma urbanização voltada para o turismo, e ela não contempla os moradores, né? Esses grandes projetos, eles estão desvinculados dos interesses dos moradores, né? E de certa maneira tem a ver com a pergunta que vai ao encontro do que você colocou, Henrique, aí no final, né? São classes antagônicas, na verdade é um conflito em meio a um processo de disputa de apropriação, né, dentro de um contexto econômico. E o turismo ele não está separado disso. O turismo ele tem impactos positivos e negativos, mas, de fato, a opinião das populações locais, a população sequer é consultada. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, não houve nenhuma pesquisa, né? Houve interferência de vários organismos, né? Já aproveitando e respondendo a pergunta do nosso colega ali em relação à questão cultural, então, assim, houve uma pressão do meio acadêmico, do meio científico, né, de instituições sociais, mas, na prática, o projeto é um projeto muito voltado para o mercado imobiliário,
A questão cultural, você citou até a questão do Rio, para quem mora no Brasil já está um pouco inteirado, já está mais inteirado dessa questão. Quem não mora não tem noção, talvez, do impacto que o evento Olimpíadas teve na cidade do Rio de Janeiro negativamente. Foram bilhões de investimento, bilhões de dólares, né, em investimento, e, por exemplo, só para não me alongar muito, a própria cidade olímpica, né, a chamada cidade olímpica, foi um investimento de bilhões de dólares e que hoje é um espaço ocioso. E ao lado da cidade olímpica, só para completar, tem a ver até com sua pergunta também, a dele, né, você tem uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, que é a Cidade de Deus. E essa comunidade não pode sequer ter acesso a esse espaço. Então, eu diria que nem a questão do esporte, que era a grande promessa de um evento como as Olimpíadas, ele sequer se aproximou de dar início a uma transformação. Então, não há uma participação popular, não há uma inserção, na minha opinião, da questão cultural, né, muito longe disso, especialmente no caso do Rio de Janeiro. No discurso, sim, na prática, não. Teoricamente, existe. Então, é só para... Acho que as 3 perguntas estavam... Bom, sobre a questão da participação de moradores e tudo mais, é particular porque Lille não é uma cidade turística como Lisboa, Barcelona, Rio, apesar de a feira ser representada de uma forma interessante para promover o turismo na cidade. Então, não há esses efeitos do turismo no bairro de Oisem, por exemplo, como podemos ver aqui em Lisboa. E eu acho que essa participação dos habitantes, há um dispositivo da Politique de la Ville que se chama Conseil Citoyen, e o objetivo justamente do Conseil Citoyen é de criar um diálogo entre os moradores do bairro e tentar solucionar os problemas ligados à vida, ao bem-estar e tudo mais, e trazer questões políticas também e sociais dentro do bairro e trazer essa discussão. Enfim, é um dispositivo que é enquadrado dentro dessa Politique de la Ville. Se ela funciona ou não, eu não sei. É um espaço de debate justamente para os moradores, e lá eles trazem questões interessantes que, enfim, pode suscitar algum diálogo e tal. Mas, enfim, não sei dizer como que esse Conseil Citoyen age de fato, se isso traz alguma vantagem para a população ou não. E sobre a questão cultural, eu acho que isso é muito importante em Lille. Eu vejo que Lille foi considerada a capital europeia da cultura em 2004, e foi a partir daí que muitos projetos foram desenvolvidos em torno da cultura, na revitalização dos espaços degradados e abandonados. Então, eu vejo que, de fato, essa cultura, porém, que é promovida, não é qualquer cultura, ela é bem enquadrada e controlada pelo Ministério, pelo Poder Municipal. Então, é a municipalidade que vai determinar os programas culturais que vão ser desenvolvidos nesses espaços. Acho que está bom. Sí. Uma cosa solo con o que plantea a compañera. Eu acho que o factor Airbnb en a suba dos alugueres é só un factor. É un factor, acho que moito pequeno. Por qué? Digamos, o ciclo inmobiliario ten que ver con, por exemplo, os Erasmus, que non son Airbnb, sino que son Uniplaces. Uniplace é un factor moito grande de monopolización dos cuartos, da suba de precios, generando expectativas, non poniendo un precio normal para os 9 meses, os 9 ou os 10 meses que estén os Erasmus, sino que generan expectativas falsas e suben a media dos precios de aluguer en Lisboa. Eu acho que Airbnb é un mercado inmobiliario paralelo que ten 14.000 viviendas ou cuartos, pero que son mercados inmobiliarios paralelos. Ten que ver, é un factor, mas acho que non é o máis importante, moito máis importante a lei, ¿no? A lei de aluguer esta do 2000 da Troika, ¿no? Que Airbnb.
En términos de este social class, de este upscaling class que me preguntas, yo creo que también tenemos que tener en cuenta esto que se llama el transnational gentrification. Y cuando hablamos de transnational gentrification, sí que hablamos de esos... bueno, me considero internacionalista, entonces puede resultar xenófobo, pero aquellos extranjeros que están a comprar casas en la Rúa dos Lagares, ¿no? Que es una French investimento, con moito dinero, que ten que ver con a Visa Gold, que ten que ver con las exenciones fiscales, que ten que ver con otra serie de cosas y que sí están generando un upscaling class a partir de comprar segunda moradía. Eu acho que é diferente da turistificação e temos que tener, ¿no? un buen ollo para ver qué es turistificação y qué es transnational gentrification, que también se está dando de manera complementaria en estos lugares. Y yo creo, ya cerro, creo que lo que se está dando es, algo, en términos de Bourdieu, algo así como una histéresis del hábitus. Es decir, há moitos hábitus moito complexos, non lineares, ¿no? Que están en un mismo espacio urbano y non somos capaces de miraros porque só tenemos as gafas, só tenemos as gafas da gentrificação. Temos a obsesión como que há unha gentrificação porque há unha revalorização. A revalorização e a expulsión é sistémica, ¿no? do espacio urbano da cidade, mas temos que ver como son os diferentes hábitos. E recordo unha conversación con expertos da gentrificación, non vou decir nome, mas expertos da gentrificación en Lisboa, que dis cuáles son os bons turistas e cuáles son os maus turistas. Os maus turistas son os que beben a cervella en Santa Catarina. Os bons turistas son os que gastan o diñeiro en a cidade. ¿No? Por Dios. De que estamos a falar, ¿no? De que estamos a falar. O bon turista ou o mal turista, o bon turista que ten moito dinero. Eu acho que tenemos que dar unha voltiña máis ao asunto. Obrigada, vamos ficar então por aqui. Obrigada a todos e bom almoço.